Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, quando recebe a Cristo, o Espírito Santo reside em você. Quando é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo preside sobre você. Amém? O Espírito Santo é calmo, gentil, poderoso, amável, como Cristo é. Posso ter um amém? Hoje com o pastor Joseph Prince. Voltemos à pergunta. Pastor, o senhor faz muitas perguntas, mas essa é a última. Concluindo, se você foi batizado no Espírito Santo, por que você não caminha no poder de Deus? Eu creio que a resposta está encontrada na exortação de Paulo quando escreve para o jovem Timóteo. Timóteo era um jovem pastor e Paulo exorta. Timóteo tinha sido batizado com o Espírito Santo muitos anos antes e Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 1, por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Veja, o temor é um espírito, é um demônio. Quando você tem temor na sua vida, temor é uma das coisas mais cruéis que pode acontecer com o indivíduo. O inimigo é tão mau que uma das coisas que ele traz para a sua vida é o temor, o medo. Você pode estar nos melhores lugares. Você pode estar numa montanha coberta de neve, numa casa, com a sua família lá, e você tem temor, não importa quão maravilhoso seja o lugar, e quão linda seja a família. Se tiver medo, não vai curtir, porque o temor vai dominar você. Amém? Pode estar no hotel 5 estrelas, curtindo suas merecidas férias. Se tiver medo, não importa se o quarto é maravilhoso, se estiver preocupado com a saúde, com o futuro, com o trabalho, estará preso ao medo. Deus não quer o seu povo medroso. Amém? Mas você não tem como tirar o medo, como esquecer do medo. É um espírito, requer um espírito maior para expulsar o espírito do medo. Amém? Paulo disse a Timóteo, por essa razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em ti, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de dunamis, poder, de amor e de equilíbrio. Eu gosto do equilíbrio. Muitas pessoas estão desequilibradas. Diga para o seu vizinho, e você? O Espírito Santo que Deus nos deu é o Espírito do poder, de amor e de equilíbrio. E temos que despertar o dom de Deus e expulsar o espírito de medo. Deus colocou em você poder, amor e equilíbrio. O que tem que fazer? Despertar. Anos atrás, eu pregava uma mensagem nos anos 90 sobre orar em línguas e ensinava sobre línguas e como despertar o dom. Eu ilustrava assim, como o chá com leite no fundo. Eu ensinava que os dons de Deus estavam lá embaixo, adormecidos, e precisávamos mexer. Mas descobri que no grego não dava a ideia de mexer com uma colher na xícara, mas dá o sentido de soprar o fogo, abanar a brasa do dom de Deus. Amém? A palavra dom aqui é a palavra carisma. Diga carisma. Fica essa pergunta, pastor Prince, o que faz o senhor pensar que aqui se refere ao falar em línguas? É uma boa pergunta. Vamos responder com exatidão e segundo a Bíblia. Obviamente é algo que você pode fazer se desejar. Isso você concorda. Você pode despertar ou abanar o dom quando quiser. Veja, alguns dizem que o dom aqui é o Espírito Santo. Mas você não pode despertar o Espírito Santo. Ele é Deus.
Sempre que a pessoa do Espírito Santo é mencionada como dom, nunca é a palavra carisma. É sempre a palavra doreia. Por exemplo, no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, ele disse: arrependei-vos e recebam o doria do Espírito Santo. O dom, quando se refere à pessoa do Espírito Santo como dom, é sempre doria, a palavra usada. Mas aqui diz: desperta o carisma de Deus. Carisma são os dons ou fruto da pessoa do Espírito Santo. Carisma é uma dádiva que procede do Espírito. Certo? Quantos dons são mencionados em 1 Coríntios? 12? Não, 9. São 9 os dons mencionados. De todos esses dons, qual o dom que você pode operar com a sua própria vontade? Pode começar ou parar quando quiser. Qual desses 9 dons? O falar em línguas, que veio no dia de Pentecoste. Eu afirmo para vocês que esse carisma que temos que despertar é o falar em línguas. E Timóteo recebeu do mesmo jeito que Paulo entregou para os Efésios em Atos 19, impondo suas mãos. Por isso Paulo diz: o que aconteceu? Por que está com medo? Desperta o dom de Deus que está em ti. Somente um dom pode ser despertado. Escute. Há poucos instantes tivemos um mover dos dons do Espírito. Quando os dons do Espírito se movem, como o dom de curar enfermos, até os descrentes são curados. Veja bem, muitos depois do culto vêm a mim e dizem: pastor, o senhor falou da minha doença, ore por mim. E eu disse: por que só veio agora e não quando o Espírito estava se movendo como ato de fé? Eu fiquei envergonhado. Mas agora a unção não está aqui. Eu posso orar por você pela fé e você vai receber pela fé. Graças a Deus que a fé funciona. Mas é bem mais fácil receber quando a unção está se movendo. Mas os dons se operam quando o Espírito quer e não quando nós queremos. Se pudesse operar os dons da cura na hora que quisesse, eu seria assim. Eu mudaria algumas coisas no meu rosto. Você entende? Não ria. Você também ia precisar de muita cura. Podia operar a cura para curar alguma coisa na sua face. Está óbvio que os dons do Espírito não estão sujeitos ao indivíduo, mas se movem quando o Espírito quer. Amém? Mas existe um dom que Deus colocou sob sua mordomia. É o dom de orar em línguas. Paulo disse a Timóteo: desperta ou reaviva o dom de Deus que está em ti. O que ele estava dizendo? Fale em línguas de novo. Quando faz isso, você reaviva o dom. O poder dunamis de Deus, o amor de Deus e o equilíbrio dentro de você. Amém? Despertar o dom. Você lembra quando vendiam um churrasquinho naquele centro aqui perto da igreja? Eles faziam um churrasquinho no espeto e era delicioso. Você tem que experimentar, é algo realmente delicioso. Você lembra quando os irmãos se encontravam lá para comer? Quando passávamos por lá, víamos aqueles homens com abano gritando: churrasquinho, churrasquinho, churrasquinho. Você lembra? Eles pegavam o abano e abanavam o carvão e despertavam a brasa. Churrasquinho, churrasquinho, churrasquinho. Coma um, vai querer mais. Coma um, vai querer muitos. E foi ali, irmão, que eu entendi esse texto, aleluia. Churrasco, a gente via a brasa que estava morrendo, o carvão apagando, mas quando eles começavam a abanar, a brasa, pum, se tornava chamas. Flambada, se tornava chamas. Quando você fala em línguas, você desperta o dom. Você está cercado de ansiedade, temores e começa a falar. Você está abanando a brasa do poder dunamis na sua vida. Você está abanando o amor, abanando o equilíbrio e pum, pega fogo, explode no seu interior e produz cura para o seu corpo, sabedoria para a sua mente e amor para o coração. E de aí em diante, vai ser difícil você perder e ser derrotado. É tão triste que aquilo que Deus deu à igreja do primeiro século foi esquecido
foi totalmente removido e diluído. A igreja se tornou inteligente, mas sem poder. Nos tornamos aceitáveis, contudo, não temos o poder que tinha a igreja primitiva. Por quê? É fácil de dizer quando o inimigo está com medo de uma doutrina. Se percebe pelo nível de oposição que ele faz contra esse ensinamento. De todos os ensinamentos que foram restaurados ao corpo de Cristo, as línguas, quando falamos sobre o dom de línguas, é como se os demônios se agitassem. As pessoas ficam iradas. Quando falamos de graça, as pessoas se iram. Amém? Isso demonstra algo sobre o diabo. Ele está com medo, com muito medo, que a igreja pregue essa mensagem. O Senhor Jesus estava tão cheio do poder do dunamis que quando tocavam nas suas vestimentas eram curados. Paulo estava tão cheio de dunamis que até mesmo os seus lenços curavam. Era a faixa que cobria a sua cabeça. Eles usavam uma faixa. Quando essas faixas tocavam no corpo das pessoas, elas eram curadas e os demônios saíam. Ele era cheio de virtude como Estevão. Cheio de virtude, cheio de graça. Quando a mulher que tinha um fluxo de sangue tocou em Jesus, ele virou-se e disse: eu percebo que virtude saiu de mim. A palavra virtude lá é dunamis. Eu gosto desse versículo Lucas 6. E toda a multidão procurava tocar-lhe porque saía dele virtude e curava a todos. Eu amo isso. Eu amo. Virtude saía de Jesus e os curava. Amém. Deus quer que tenhamos esse poder. Jesus disse: vocês farão obras maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Amém, igreja? Por que a igreja não é poderosa? Porque esquecemos de abanar as brasas. Churrasco, churrasco! O dom de Deus, o carisma de Deus. Amém. É interessante que a palavra aqui usada é carisma. Quando as pessoas querem dizer que alguém é atraente ou que uma mulher tem algo especial numa competição de beleza, ela tem carisma. Ou quando falamos que um orador tem carisma, tal pessoa é carismática. Não é interessante que essas palavras têm a ver com este tempo aqui? Quando a igreja atuava com carisma, você também pode despertar o carisma, o favor. Amém? Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que a senhora Jack Pullinger descobriu foi que ela deveria orar por 15 minutos em línguas todos os dias. E aí ela voltou para as ruas e dessa vez, quando ela falou com as pessoas, de alguma forma eles responderam. Não somente isso, mas os gangsters se arrependeram e entregaram suas armas, os viciados jogaram fora as drogas, e quando eles tinham uma crise de abstinência, e ela descobriu que quando eles eram batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas, eram libertos dos vícios imediatamente. Se continuasse a orar em línguas. Eu assisti tudo isso no seu DVD, ela gravou isso em vídeo, caminhando nas ruas com a câmera, filmando e andando pelas ruas da cidade. Você pode ver ela orando pelas pessoas e elas sendo libertas, de forma miraculosa. No último capítulo do seu livro Perseguindo o Dragão, agora ela já falava o cantonês, ela se reunia com chefes de tráfico e todos respeitavam ela. Não somente a respeitavam, mas a protegiam. Sem que ela pagasse nada, eles respeitavam o que ela fazia. E muitos traficantes e chefes de tráfico receberam Jesus. E também foram para as ruas ganhar outros para Jesus. A primeira coisa que faziam depois que as pessoas se convertiam era orar para que recebesse o batismo com o Espírito Santo. E eles falavam e diziam: eu tinha uma dor, mas a dor desapareceu. David Wilkerson, fundador do Desafio Jovem. Temos um Desafio Jovem aqui em Singapura, uma casa de recuperação de viciados. Descobrimos que o Desafio Jovem começou com o batismo com o Espírito Santo.
David Wilkerson estava tentando encontrar alguma coisa que sustentasse os convertidos, que recebiam a Cristo, os drogados. Ele via que muitos ainda tinham vício e voltavam para o vício. Mas quando eram batizados com o Espírito Santo, quando continuavam a orar em línguas, eles eram libertos. Porque despertavam o poder dos milagres, que destrói todo o vício demoníaco. Incendeia a brasa e queima todo tipo de vícios. Amém? Outro dom que temos que despertar é o amor. E como precisamos isso aqui em Singapura? Os doutores descobriram que quando você tem estresse, o seu sistema nervoso autônomo, a parte que você não controla, sempre que você sente amargura para com alguém, ira para com outro, ou estresse, seu corpo não foi desenhado por Deus para lidar com essas emoções negativas. Não sabe o que fazer com elas. Tem que ser colocadas em algum lugar. Seu corpo responde às coisas negativas, emoções de estresse e de preocupação. O corpo tem que descarregar em algum lugar. E acaba descarregando em algum órgão do seu corpo. E o órgão se torna o que sempre apanha quando você está estressado ou afetado com emoções negativas. Afirmam os médicos que especialmente o cólon é atingido quando você tem emoções negativas, medo, preocupação e estresse. O cólon reage. Eu acredito que é porque o seu corpo não foi desenhado para essas emoções negativas. E o corpo diz onde jogar isso. O cólon é o lugar onde jogamos todos os restos. E o corpo diz jogue tudo no cólon. O cólon não sabe como lidar com isso. E formam-se úlceras no estômago e problemas e doenças no cólon. Outras vezes é despejado em outro órgão, porque o corpo não foi criado para essas emoções. O corpo escolhe um órgão para apanhar. Sempre você tem essas emoções negativas. Mas eu creio que Deus nos deu uma saída para essas emoções negativas. E a saída é nossa boca. Podemos falar e tirar o estresse, orando em línguas. Assim o seu corpo não vai ter que encontrar um órgão para derramar todas as emoções negativas. Quando você fica com raiva, na estrada, eu sei que vocês não passam por isso. Vocês são muito espirituais, eu posso dizer isso porque vejo no rosto de vocês. Mas alguém como eu, dirigindo na rua, e alguém não liga a seta e me corta, eu ainda tenho emoções. Quantos entendem? E o que eu faço? Eu começo a orar no meu espírito em línguas. E isso vem do meu ventre. Quando você sente amargura e ira, onde você sente? Na sua orelha? Você sente no seu ventre. Por isso Jesus disse, do seu ventre fluirão rios de água viva. E isso ele falava do espírito. Deixe fluir as línguas e você vai tirar de dentro de você a amargura pela sua boca. Agora o seu corpo não tem que lidar com o estresse e com a ira. Dizem que as mulheres vivem mais do que os homens. Nessa igreja não, tá? Deus nos dará abundância de dias. E todos digam amém. Mas normalmente as mulheres vivem mais do que os homens. E eles dizem que a razão ou motivo por que isso acontece é porque as mulheres falam o que elas sentem. Ao passo que os homens, machos, fortes machos, guardam suas emoções dentro e morrem mais cedo. O corpo não sabe como se livrar dessas emoções. Amém? Assim, eu digo a vocês que não muito tempo atrás, você pode ver isso na internet, foi feita uma pesquisa, eu li isso há alguns anos na internet, alguns de vocês já devem ter lido isso, um psiquiatra ou um cirurgião na Universidade Oral Roberts fez uma pesquisa com pessoas falando em línguas e ele tinha todos os instrumentos para detectar todas as ondas cerebrais. Ele deixava as pessoas orarem por um tempo em línguas. Eu me lembro do seu nome, Dr. Peterson. Não lembro bem, acho que era Ross Peterson. Um nome parecido com esse. Ele era parte da Universidade Oral Roberts. Ele colocou todos os aparelhos em alguém que falava em línguas. E ele descobriu que os níveis de estresse caem miraculosamente quando alguém ora em línguas.
Em segundo lugar, o sistema imunológico melhora de 30% a 50%. Hoje não existem remédios conhecidos que possam impulsionar seu sistema imunológico. Nenhum tipo de comida pode melhorar seu sistema imunológico de 30% a 50%. Constatou isso. Não somente isso, libera a endorfina, o hormônio que é liberado quando você exercita, que mata a dor. E também controla a pressão arterial. Vocês que têm problema de pressão arterial, antes de ir ao doutor, ore muito em línguas. Ore em línguas, depois vá para a consulta. Queridos, Deus tem nos dado coisas surpreendentes. Você acha que o Pai Celestial lhe daria algo que não seja importante? Como podemos tratar isso com desdém? Amém? Desperte o dom de Deus. Ame. Quando você ora em línguas, o amor flui. Quando você fica irado com alguém, você sempre sente algo nessa região. E oramos o Espírito a partir dessa localização. Deixe fluir, como rios de águas vivas. Amém? O último elemento é equilíbrio. Como precisamos disso? Amém? Moderação. Muitas vezes não estamos bem mentalmente. Tem pessoas que têm um QI altíssimo, mas fazem coisas tolas. No auge da carreira, eles deixam sua fiel esposa por uma mulher mais jovem. Vemos pessoas fazendo loucuras. No auge da carreira, quando alcançam a meia-idade, cometem loucuras. Você não pode ter equilíbrio com a força de vontade. Requer o Espírito Santo. E essa palavra no grego é sofronismos, que vem de sofronizo. A palavra nizo vem da palavra sozo, salvação. Quer dizer, quando você ora no Espírito, salvação vem para a sua mente. Salva a sua mente. Nossa mente precisa ser salva. Diga para o seu amigo, aham, glória a Deus. Amém? Não é maravilhoso que Deus fez as coisas simples para nós? Orar no Espírito aviva a brasa. Churrasco, churrasco, churrasco! Abane a brasa até que o fogo apareça. Amém? Se torne uma chama com o poder dunamis de Deus. Aleluia! Amém? Amém! Você se torna brilhante. Deixe-me dizer, igreja, não somente orar em línguas, você pode cantar em línguas. Isso ajuda você a fluir no Espírito Santo. Lord, I love you. I worship you, Lord. You're wonderful. Cante no Espírito. Ontem, minha filha cantou em Espírito, cantou em línguas. Quando as crianças cantam em línguas, é algo incrível. Ela cantou assim. A música que ela cantou era muito alegre. Certo dia, minha esposa orava em línguas e minha filha disse para ela assim, mamãe, por que você fala como alguém que está indo para um funeral? Porque nós adultos cantamos assim. Não é assim para eles, né? Ela recebeu o batismo quando tinha 3 anos de idade. E desde então, quando ela tem qualquer estresse, quando vai para a escola, quando tem uma prova, ela e minha esposa, sempre que vão para a escola, oram em línguas. É uma forma incrível para as crianças liberarem o estresse. Amém, amém. Irmão, Deus ama tanto você. Não despreze os pequenos dons, porque são as pequenas coisas de Deus que dão grande poder. São as pequenas coisas que liberam as grandes. Amém, igreja? Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Amém? Isso é um privilégio. Você vai usá-lo? Vai abanar as brasas? Como homem do churrasco? O realizador de milagres? Você quer isso? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por todos aqueles que não receberam esse dom, o batismo com o Espírito Santo. Eu quero orar por você. Amém? E eu vou orar assim, convidando o Senhor Jesus para batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Amém?
E depois vou contar até 3 e todos vamos falar em línguas. Amém? Escute, você vai sentir sua boca pesada e sua língua vai querer falar algo. Deus não vai forçar você a falar. Você tem que falar pela fé e o Espírito vai fluir. Ele vai lhe dar a capacidade. Você está pronto? Levante sua mão nesse lugar e nos auditórios adjacentes. O poder de Deus está aí como está aqui. Glória a Deus em nome de Jesus. Pai Celestial, eu agradeço pela promessa do Espírito Santo. Jesus disse: receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Jesus prometeu e nós cremos. Agora mesmo, Pai Celestial, em nome de Jesus, encha, inunde e batize todos que escutam a minha voz com o Espírito Santo e com fogo, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Cante em línguas. Vamos continuar orando em línguas. Ore. Você que nunca falou em línguas antes, abre os seus lábios em fé. Comece a falar. Amém. Amém. Não deixe sua mente impedir. É o Espírito Santo que vem sobre você. Fale em línguas. Deus honra a sua palavra. Libere dentro de você. Abra os seus lábios e fale em línguas. Você no outro auditório comece a falar. Olhe para mim agora. Você pode parar. Você pode parar quando você quiser. Você é mordomo desse dom. Pode também começar quando quiser. Pode parar. Percebeu? Não fique como alguém que não tem controle. Não está fora do seu controle. É um dom poderoso. Não tente mostrar como alguém que está fora do controle tentando ser espiritual. Não seja estranho. Seja ação, normal, sólido, estável, poderoso, amável, gentil, como Salvador. Amém? Ore em línguas, o máximo que puder, e viva a vida vitoriosa. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.